Olá, leitores de Manhwa! Se você é fã de histórias épicas, ação alucinante e um protagonista com uma jornada única, então você está no lugar certo. Hoje vamos falar sobre Disastrous Necromancer, também conhecido como Catastrophic Necromancer. Esse manhwa traz uma trama recheada de reviravoltas, ação e temas profundos, tudo envolvendo o poder da necromancia e um protagonista determinado a conquistar o impossível. Se você ainda não conhece essa história, não se preocupe, vamos explorar tudo o que você precisa saber, desde os personagens até os temas centrais que tornam essa obra tão interessante. Então fique com a gente até o final, porque você vai entender por que Disastrous Necromancer é uma das leituras mais empolgantes da atualidade. Agora vamos começar do começo, com a história principal e seu protagonista, Lin Moyu. No início de Disastrous Necromancer, somos apresentados a Lin Moyu, um jovem que acaba sendo transportado para um mundo completamente diferente, onde as pessoas possuem habilidades mágicas e o destino delas é determinado por classes de poder. No entanto, o que torna Lin Moyu diferente de outros heróis de histórias semelhantes é a classe que ele recebe. Em vez de um guerreiro ou mago poderoso, ele ganha a classe de necromante. Sim, você ouviu certo. Necromante. E não estamos falando de um necromante comum, que invoca mortos-vivos para lutar por ele. O sistema desse mundo é muito mais complexo, e a necromancia de Linmoyo é uma classe rara e poderosa, mas também cheia de desafios. Ele começa fraco, sem muitas habilidades, e é inicialmente subestimado pelos outros. No entanto, essa classe especial acaba se tornando a chave para sua sobrevivência e ascensão. Seu poder vem do controle sobre os mortos-vivos, mas, ao contrário do que seria esperado, ele não se torna um vilão. Ele usa esse poder de maneira estratégica para crescer e conquistar seus objetivos. E ao longo da história, vemos Lin Moyu se tornar mais forte, mais astuto e, acima de tudo, mais determinado a dominar seu destino. Falando no poder de Lin Moyu, é importante entender o sistema de necromancia dentro do manhwa, que não é nada convencional. Em muitas histórias, a necromancia é associada ao mal, mas aqui ela é uma habilidade estratégica. Lin Moyo tem a capacidade de invocar esqueletos e outros mortos-vivos, mas o que realmente diferencia sua habilidade é a maneira como ele a utiliza. Inicialmente, ele começa com criaturas simples, mas conforme avança, ele começa a invocar seres muito mais poderosos, além de aprender a controlar diferentes aspectos da necromancia, como ressuscitar mortos e até mesmo manipular as almas. No entanto, não se engane. Apesar de sua classe ser extremamente poderosa, ela vem com uma grande desvantagem. Os mortos-vivos que Lin Moyu invoca são fracos no começo, e ele precisa aprimorar suas habilidades e sua magia para torná-los mais fortes. Isso exige muita estratégia, porque ao contrário de outros heróis que dependem apenas de força bruta, Lin Moyu precisa ser inteligente ao usar suas invocações. Ele não pode simplesmente invocar um exército e sair vencendo tudo. Cada decisão que ele toma no campo de batalha exige muito mais planejamento do que aparenta à primeira vista. É claro, uma história como essa não seria completa sem seus personagens secundários. Lin Moyu encontra aliados ao longo de sua jornada, mas também enfrenta inimigos formidáveis. Entre os aliados, vemos outros que, como ele, têm suas próprias habilidades mágicas e se tornam essenciais para o desenvolvimento da história. Alguns ajudam Lin Moyu em sua busca, enquanto outros desafiam suas ideias, forçando-o a questionar suas próprias escolhas e valores. Um dos grandes temas do manhwa é o crescimento do protagonista. Lin Moyu começa como um personagem relativamente fraco e subestimado, mas à medida que avança,
ele se torna cada vez mais poderoso. Isso é especialmente evidente nas batalhas que ele enfrenta. Ele não é o tipo de herói que simplesmente usa força bruta para vencer. Lin Moyu é um estrategista, alguém que pensa várias jogadas à frente. E isso é o que faz suas vitórias serem tão gratificantes. É uma história sobre perseverança, inteligência e, claro, o uso da necromancia para alcançar seus objetivos. Agora que falamos sobre a história e os personagens, vamos analisar os principais temas que tornam Disastrous Necromancer tão interessante. O primeiro tema que chama a atenção é a busca por poder. Lin Moyu, como muitos outros heróis em Manhwas, tem uma grande motivação para se tornar mais forte, mas o que o diferencia é que ele não busca poder por simples ambição. Ele precisa crescer para sobreviver em um mundo perigoso e para alcançar os seus objetivos. O poder é uma necessidade, não apenas um desejo. Outro tema importante é a ética da necromancia. Como mencionei antes, necromantes são frequentemente vistos como vilões, mas Lin Moyu desafia essa percepção. Ele usa os mortos-vivos de forma estratégica, nunca apenas como uma ferramenta de destruição. Isso levanta uma questão moral interessante. Até onde é aceitável usar os mortos para alcançar seus objetivos? Limoyu enfrenta essas questões de maneira constante ao longo da história, tornando-se um personagem mais complexo. Além disso, o manhwa também aborda questões de adaptação e superação. Em um mundo onde todos os outros parecem mais poderosos, Lin Moyu deve aprender a se adaptar às suas circunstâncias e a usar seus talentos de forma criativa. Ele é um exemplo claro de que inteligência e estratégia podem superar a força bruta. Agora não podemos falar de Disastrous Necromancer sem comentar sobre a arte, que é um dos pontos fortes do manhwa. O estilo de ilustração é altamente detalhado, especialmente nas cenas de batalha. Cada invocação de Lin Moyu é retratada com muita habilidade, com esqueletos e criaturas sendo desenhados de forma impressionante. As expressões faciais dos personagens são intensas, o que ajuda a transmitir a emoção de cada momento. E claro, a arte também é crucial para mostrar o crescimento do protagonista. À medida que ele se torna mais forte, as suas invocações também se tornam mais poderosas, e isso é muito bem representado na arte. Falando um pouco sobre a recepção de Disastrous Necromancer, a história tem conquistado muitos fãs por sua originalidade. Embora tenha uma base de fãs bastante dedicada, a obra continua crescendo em popularidade, principalmente entre aqueles que adoram histórias de ação e fantasia. Uma curiosidade interessante é que, apesar de ser um manhwa focado em necromancia, ele se distancia muito da imagem tradicional de necromantes como vilões. Em vez disso, a história investe em mostrar o desenvolvimento de um personagem que usa a necromancia de maneira ética e estratégica. Além disso, muitos fãs esperam por uma adaptação para anime, o que só aumentaria sua visibilidade e sucesso. Então, como vimos, Disastrous Necromancer é muito mais do que uma simples história de necromancia. É uma jornada de superação, de ética e de crescimento pessoal. Lin Moyu pode começar como um personagem fraco, mas sua evolução ao longo da história é simplesmente fascinante. Se você ainda não leu, eu definitivamente recomendo que dê uma chance a esse manhwa. E se você já é fã, sabe do que estou falando. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais análises de manhwas. E claro, deixe nos comentários o que você mais gostou de Disastrous Necromancer e o que espera do futuro dessa história. Até a próxima, pessoal!